Terceiro domingo da Páscoa, 18 de abril de 2021. Evangelho segundo Lucas. Assim está escrito: o Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia. Os discípulos de Emaús contaram o que aconteceu ao longo do caminho, ou seja, como reconhecer um ressuscitado quando ele parte o pão. Nos evangelhos lidos após a Páscoa, sempre há um cenário eucarístico que permanece ainda hoje. Enquanto os discípulos que o reconheceram ao partir o pão contavam aos outros, Cristo permaneceu no meio deles. O que significa no meio deles? Vejamos nos evangelhos para entender melhor o que significa esse no meio. Por exemplo, em Lucas 2,46 diz que o menino estava sentado no meio dos doutores da lei, ou em Lucas 10:3, vos envio como cordeiros no meio de lobos. Ou em Lucas 22:27, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Em Marcos 9:36, tomou uma criança e colocou-a no meio deles. Em Marcos 6:47, a barca estava no meio do mar. Então, Cristo não estava em algum lugar à frente, ou ao lado, ou atrás, mas sim em meio ao grupo, em meio à realidade das pessoas. Jesus também se refere aos sinais da paixão. Suas mãos e pés são o testemunho de que o amor de Deus Pai é a única realidade indestrutível. Há uma pedagogia de Cristo nos 40 dias de aparições de Jesus ressuscitado. Na Bíblia, o número 40 marca o tempo do aprendizado e do conhecimento no discernimento. Jesus ressuscitado aparece nessa forma física, mostrando que a humanidade não está mais encerrada nas leis dos nossos pais primordiais, Adão e Eva. A vida não se encerra com a morte. Com a Páscoa, Cristo mostra aos discípulos uma nova qualidade de vida para a humanidade. Se realiza uma nova geração, a nova criação. É a humanidade de Cristo ressuscitado. Jesus abre suas mentes para que a compreensão das Escrituras, que só podem ser entendidas a partir da ressurreição, pois não é simplesmente uma compreensão intelectual. Para isso, precisamos de uma inteligência relacional, uma inteligência agápica, quer dizer, do amor, que nos é dada pelo Espírito Santo. O pecado, de alguma forma, turvou a visão, fechando o homem dentro de coordenadas que afirmam fazer o homem como um Deus. Com a mentalidade do pecado, o homem está pronto e capaz de inventar métodos de conhecimento, de estudo, interpretação, mas não consegue apreender a lógica da relação, da comunhão e do amor. Não entendemos a Escritura nem o significado de nossa existência em Deus sem uma relação em Cristo, o Filho do Pai. Os evangelhos da Páscoa levam-nos continuamente de volta ao encontro com o ressuscitado. A Eucaristia é a realização da palavra encarnada que é Jesus, e dela nos alimentamos na comunhão. A relação de fidelidade de Cristo ao Pai é única e não pode ser superada ou rompida. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O mistério pascal foi consumado quando o Filho de Deus viveu a sua humanidade como um dom de si e, entregando seu espírito ao Pai, o transmite também a toda a humanidade, que vive a partir da cruz a nova criação. Então, na mensagem desse final de semana, nessas aparições pós-pascais de Jesus, aparecem muito claro alguns elementos fundamentais que a gente só pode ler a partir da ressurreição do Senhor. Um deles é esta presença do Cristo no meio de nós, no meio da comunidade. Como foi falado ali, significa um Cristo que entra na nossa realidade, por isso ele, ao encarnar-se, já se tornou um de nós, está no meio de nós, para que nós possamos estar no meio da realidade divina enquanto comunidade. Isso, na verdade, é a recuperação do espírito filial que foi perdido com o pecado original. Agora nós temos que
ser uma humanidade que viva essa filiação divina com alegria e com amor. E esse amor é o ágape de Deus. Não é mais o amor humano com os seus interesses, mas é o amor oblativo de um Deus que ama até as últimas consequências. Por isso, o Pai entrega seu Filho para a nossa salvação. Então essa é a vocação, é a nova qualidade que deve reinar entre os seguidores de Jesus Cristo, entre os seguidores do Reino. E é baseada naquilo que já estava na mensagem anterior, né? É fundamentada numa cultura do amor e do perdão. Isso é muito profundo e isso reformula toda a nossa existência, mas tudo isso já acontece pela graça de Deus, basta que abramos o coração para acolher o ressuscitado, aquele que veio dar-nos a mão para irmos em frente até o fim da história, vivendo essa dimensão agápica, essa dimensão filial, né? Que é a melhor coisa que existe em nossa vida, é nos sentirmos filhos de Deus, isto é, nos sentirmos amados por Ele também, até as últimas consequências, como Cristo provou na cruz. Então, desejo a todos, né, o terceiro final de semana pascal, muito feliz, apesar de tudo que nós sabemos que estamos enfrentando, né, mas a ressurreição do Senhor nos dá esperança e nos anuncia dias melhores. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Vamos em frente, vamos celebrar a nossa fé com muito amor.